Página de abertura. Do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Título da mensagem: Na instrumentalidade. Como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Paulo, primeira Epístola aos Coríntios, 14, 7. Cada companheiro de serviço cristão deveria considerar-se instrumento nas mãos do Divino Mestre, a fim de que a sublime harmonia do Evangelho se faça irrepreensível para a vitória completa do bem. Todavia, se a ilimitada sabedoria do celeste emissor se mantém soberana e perfeita, os receptores terrenos pecam por deficiências lamentáveis. Esse tem fé, mas não sabe tolerar as lacunas do próximo. Aquele suporta cristamente as fraquezas do vizinho. Contudo, não possui energia nem mesmo para governar os próprios impulsos. Aquele outro é bondoso e confiante, mas foge ao estudo e à meditação, favorecendo a ignorância. Outro ainda é imaginoso e entusiasta. Entretanto, escapa sutilmente ao esforço dos braços. Um é conselheiro excelente, no entanto, não santifica os próprios atos. Outro retém brilhante verbo na pregação doutrinária, todavia é apaixonado cultor de anedotas menos dignas, com que desfigura o respeito à relação de que é portador. Esse estima a castidade do corpo, mas desvaira-se pela aquisição de dinheiro fácil. Outro, mais além, conseguiu desprender-se das posses de ouro e terra, casa e moinho, mas cultiva verdadeiro incêndio na carne. É indiscutível a nossa imperfeição de seguidores da Boa Nova. Por isso mesmo guardamos o título de aprendizes. O planeta não é o paraíso terminado e achamo-nos, por nossa vez, muito distantes da angelitude. Todavia, obedecendo ou administrando, ensinando ou combatendo, é indispensável afinar o nosso instrumento de serviço pelo diapasão do Mestre, se não desejamos prejudicar-lhe as obras. Evitemos a execução insegura, indistinta ou perturbadora, oferecendo-lhe plena boa vontade na tarefa que nos cabe, e o reino divino se manifestará mais rapidamente onde estivermos. Emmanuel. E agora, a palestra. Olá, companheiras e companheiras do GEFA e amigos que acompanham os nossos estudos através das redes sociais. Hoje, 30/12/2020, nós vamos continuar o estudo de O Livro dos Médiuns, analisando a teoria das manifestações físicas, tá? Que é um tema que está na segunda parte do Livro dos Médiuns, no capítulo 4. E nós vamos continuar o estudo
sobre a suspensão, sobre os movimentos de suspensão, ruídos, aumento e diminuição de peso dos corpos. E hoje nós vamos tratar especificamente, no item 74, das respostas que os espíritos deram a Kardec, né, compreendida entre os itens 10 e 18A. A guisa só da gente relembrar, da gente ter assim, pegar o fio da meada, vamos lembrar que as manifestações físicas, essa movimentação de objetos, não, o fenômeno das mesas girantes, das mesas falantes, não, tudo isso aí que a gente pode incluir dentro do escopo das manifestações físicas, em resumo, se dá por quê? Se dá porque um espírito vai lá e pega a mesa com a mão e coloca nas costas e faz todo aquele movimento? Não. O que acontece é o seguinte: o espírito é imaterial, né? E a mesa é material. Então não há como, né, o espírito tocar na mesa, não há como o espírito ter uma ligação com a mesa. Tem que se ter um liame, tem que se ter uma forma intermediária de se fazer isso. Então, em resumo, todo esse processo acontece através do quê? Através, né, do perispírito, da manipulação do perispírito. O espírito manipula o perispírito dele, né, que é o seu envoltório espiritual semimaterial, que por sua vez, através do perispírito, ele manipula o fluido universal no qual todos nós estamos mergulhados. Né? É como se, vamos pensar assim, né, nós todos estivéssemos num aquário, né? O fluido universal fosse a água, não? E nós, como um peixinho, vamos pensar, né? Vamos pensar que o peixe tem um espírito, não? O peixe tem um princípio espiritual. Esse princípio espiritual, através do seu perispírito, que manipula, né, a matéria, então manipula a água, que faz os efeitos que nós vemos, não? Então a coisa funciona assim, através da manipulação de fluidos, não? Só que para isso o espírito utiliza a condição do perispírito, que apesar de ser bem sutil, também é matéria, não? Tá certo? Em resumo, né, para a gente entender bem, né, para tirar aquela visão do sobrenatural, do escandaloso, daquela coisa que saltava aos olhos como miraculoso, não tem. É apenas uma questão, para quem conhece, para quem estuda a ciência espírita, de uma questão de manipulação de fluidos, né, que para isso o espírito usa o perispírito, né, reforçando, trabalha através do fluido universal, e também dentro do fluido universal pega também um fluido animalizado, né, que a gente vai ver aqui. Animalizado o quê? Fluido dos próprios corpos, né, dos nossos próprios corpos aqui encarnados, nossos próprios corpos que pertencem a esse mundo, que pertencem, são constituídos de carbono, hidrogênio, nitrogênio, não? Eles aproveitam também fluidos desse corpo para fazer a manipulação. Feita essa introdução, né, vamos aqui então analisar o escopo das perguntas que nós vamos tratar hoje, que vai do número 10 a do número 18A de O Livro dos Espíritos. Do Livro dos Espíritos, olha, de O Livro dos Médiuns, não? Essas respostas foram feitas por Kardec e foram respondidas por espíritos superiores, espíritos de elevada condição. Identifique-se aqui, né, no livro Os Médiuns, né, a tradução do Herculano Pires, né, um deles seria o espírito São Luís, não? Mas São Luís dentre outros. Vamos à questão das perguntas. A pergunta número 10, né? O que Kardec perguntou aos espíritos? Kardec perguntou o seguinte: os espíritos que ele chama para ajudá-lo são inferiores a ele? Estão sob as suas ordens? Para a gente entender essa pergunta, vamos recordar a pergunta número 9. Né? Eu falei que tudo é feito pela manipulação. Né? Então Kardec pergunta, realmente na pergunta número 9, ele pergunta o seguinte:
Os espíritos erguem a mesa com a ajuda dos braços, de alguma maneira solidificados? Não. É o que ele está falando, a gente repete, a gente já falou na introdução, ele vai usar o quê? A manipulação do fluido universal, né? Que está em volta, no qual nós estamos mergulhados, inclusive o fluido universal do próprio objeto, né? Que toda a matéria, gente, toda a matéria, né? Ela é originada, ela provém do fluido universal. O fluido universal é a base elementar, é a base mais simples, é a base mais, digamos assim, sofisticada, mais tênue, né, da matéria. Até chegar à matéria bruta, tudo isso tem origem lá no fluido universal, que é a matéria mais sensível, a matéria mais suave, né? Então, ele fala aqui, ó, tudo é feito pela manipulação do fluido universal, inclusive do próprio objeto, do fluido universal, né? Que já que ele é matéria, então a matéria dele é consequente do fluido universal do próprio objeto. No caso de objeto muito denso, volumoso, de massa, pede ajuda de outros de mesma condição. Tudo é feito através da ação do pensamento no perispírito. Então, gente, é claro, né? Um espírito, não. Uma coisa é você movimentar uma mesa, uma cadeira. Agora, se ele vai movimentar, digamos, vamos pensar, um automóvel, não, uma carreta, é muita matéria para ser sensibilizada, para ser trabalhada, para ser manipulada. Aí um espírito pode precisar da ajuda de outro espírito de mesma condição, a gente já vai ver por que isso, para fazer a manipulação dos fluidos e movimentar aquele objeto, não? Então, por isso que Kardec pergunta aqui, na número 10, né? Ele pergunta o seguinte, que é a nossa primeira pergunta, por isso que eu voltei na 9 para a gente entender melhor a 10. Os espíritos que ele chama para ajudá-lo são inferiores a ele, estão sobre as suas ordens? Ou seja, se eu, enquanto espírito, quero manipular uma carreta e eu não tenho, né, toda o fluido, não tem toda a condição de fluido, de manipulação de fluido, meu perispírito não tem toda essa condição de manipular o fluido, eu vou chamar quem para me ajudar? Esse é o objeto da pergunta número 10. Qual é a resposta dos espíritos? Quase sempre são iguais e acodem espontaneamente. Então, o que ele quer dizer? Não é um espírito superior, não é um espírito de uma elevada ordem, não é um espírito que esteja moralmente melhor, moralmente aprimorado, que vai me ajudar. Quem se detém nesses trabalhos, né, quem se ocupa desses trabalhos, até porque o seu perispírito é mais denso, não? O perispírito do espírito inferior, ele é muito mais chegado ao nosso mundo, à nossa matéria densa, ele é um perispírito muito mais denso do que um espírito elevado. Então, o próprio espírito elevado, ele vai precisar para esses trabalhos, né? Não é ele que vai fazer, que vai precisar, porque ele não tem condição, porque o perispírito dele é muito refinado, não? Então a gente vai precisar de espíritos daquela condição que ainda tem uma ligação muito forte com a matéria, ainda tem toda aquela apego ainda e condição de manipulação à matéria em função dessa condição para ajudar. Então, um espírito, se não tem condição de manipular a matéria, manipular o fluido universal para mover um objeto muito grande ou muito denso, não? Ou provocar um efeito qualquer que exija uma movimentação maior de fluido universal, ele vai contar com a ajuda de outros espíritos da sua mesma condição. E detalhe, ele fala aqui, acodem espontaneamente, tá? Não é obrigatório. Vamos à pergunta número 11. Todos os espíritos podem produzir esses fenômenos? Que fenômenos? De manipular o fluido universal e produzir o fenômeno que nós chamamos de efeitos físicos? Vamos ver o que responderam os espíritos. Os espíritos responderam o seguinte: os espíritos que produzem esses efeitos são sempre inferiores,
ainda não suficientemente livres das influências materiais. Foi o que a gente falou, eles estão ainda densos, estão muito perto daqui. Não é tão assim. Você se for ver em livros de Martim Peralva e outros que analisam o processo mediúnico, você vai ver que tem espíritos que ainda estão muito próximos, apesar de terem desencarnado, mas eles estão assim muito próximos, eles estão muito aqui ligados ao mundo material ainda. Eles ainda têm necessidade de muito apego ao fluido material mais denso, não? Então isso não é uma coisa tão difícil e ocorre, né? Existe esse tipo de espíritos, até porque faz parte do processo de evolução, não? Eu mesmo devo ser um desses que não desencarnar, com certeza, vou estar com o fluido bem denso, não? E vou ajudar bastante, se for necessário, nos efeitos físicos. Pergunta número 12. Compreendemos que os espíritos superiores não se ocupam dessas coisas, mas perguntamos se, sendo mais desmaterializados, teriam poder de fazê-lo se o quisessem. Ou seja, ele compreende que os espíritos mais elevados não têm necessidade de fazer isso. Mas se eles quiserem, eles podem fazer? É aquela pergunta que tem a ver com a lei na administração de empresas, né? Quem pode mais, pode menos? Vamos ver o que ele disse aqui. Vamos ver que foi a resposta. Eles possuem a força moral, como os outros possuem a força física. Força física aqui, vamos entender que não é a força física de braço, mas força a condição do fluido mais denso, né? Ou seja, mais físico, mais material para mover, fazer a combinação com o fluido dos próprios objetos, né? O fluido universal constante dos próprios objetos para fazer a movimentação, né? Continuando. Quando necessitam desta última qual? Força física, servem-se dos que possuem. Já não dissemos que eles servem dos espíritos inferiores, como voz dos carregadores, Ele está falando, não está menosprezando nada, né? Às vezes tem gente que pensa assim. Ele está falando o seguinte, não? Se eu não tenho uma estrutura que não é uma estrutura densa, uma estrutura forte, compacta, musculosa, né, para carregar determinado peso, eu vou buscar quem pode fazer isso para mim, não? Tá certo? A mesma coisa os espíritos superiores, os espíritos mais elevados. Ele não tem um fluido denso para proporcionar, para conseguir fazer, né, esse liame com a matéria densa. Então ele pede aos espíritos inferiores que fazem de bom grado, né, esse trabalho que faz parte de todo um processo, até para a gente produzir o conhecimento, divulgar a doutrina espírita e até mesmo chegar aqui, né, ao que a gente tem hoje, a nossa doutrina que nós estamos estudando. Vamos ter uma resenha aqui, eu vou fazer uma breve resenha, um resumo da observação que Kardec faz nessa pergunta. Ele diz o seguinte: a densidade do perispírito varia segundo a condição moral. Exato, né? Quanto maior a condição moral, mais refinado o perispírito. Nos espíritos inferiores, aproxima-se da matéria e é isso que determina a persistência das ilusões da vida terrena nas entidades menos evoluídas. Ou seja, quanto mais inferior a nossa condição moral, mais a gente fica ligado às questões terrenas, não? É por isso que você às vezes vê um espírito que desencarnou e está muito apegado à questão terrena, chega no mundo espiritual necessitando de comida, né? Necessitando de beber água, né? De coisas físicas, não? E na realidade ele não tem mais necessidade disso. Continuando. Essa densidade maior do perispírito, estabelecendo maior afinidade com a matéria, torna os espíritos inferiores mais aptos para as manifestações físicas. Verdade, então eles têm mais condições de manipular, né? Eles estão mais próximos, a matéria deles, o perispírito deles é mais denso e pode se combinar melhor com a matéria bruta daqui do nosso mundo físico. Essa densidade, portanto, permite maior poder sobre os fluidos necessários às manifestações do que possuem os de natureza mais etérea. Ou seja, o que possui de natureza mais refinada. Quanto mais refinado o espírito,
ou seja, no aprimoramento moral, na sua evolução moral, mais refinado é o perispírito e menos denso, né? Então ele não consegue, é mais difícil, ele não vai conseguir ter acesso a essa matéria mais bruta, né? Ele vai botar lá, como aparece no filme, o dedinho lá na parede, vai atravessar essa matéria bruta. Já o perispírito, já o espírito inferior, utilizando do seu perispírito semimaterial, esse perispírito mais denso tem melhor acesso ao fluido universal, né? Aqui na nossa Terra, a gente está indo mergulhado, e até os fluidos que também são parte do fluido mental, os fluidos animalizados que nós emitimos do nosso próprio corpo para fazer tais fenômenos, ajudar a fazer tais fenômenos. Bom, vamos à pergunta número 13. Se bem compreendemos o que disseste, o princípio vital provém do fluido universal. Perfeitamente, o princípio vital, né, que anima a nossa vida, tá? Ele anima a vida do nosso corpo, provém do fluido universal. Perfeito. O espírito tira desse fluido o envoltório semimaterial do seu perispírito. É por meio desse fluido que ele age sobre a matéria inerte? É isso? Perguntou Kardec. Responde os espíritos. Sim, quer dizer, anima a matéria, né? Ou seja, o espírito não chega lá com um braço, vamos aqui fazer pega um do lado, pega o outro, levanta uma mesa. Não. Eles, através dessa combinação de fluidos, eles animam o fluido universal daquela mesa. É tudo feito, mesmo assim, da manipulação de fluidos e através do pensamento. Não é o espírito que empurra como se fosse um fardo. Não é o espírito que ergue com os braços. É a mesa animada que obedece ao impulso dado pelo espírito, ou seja, o impulso dado pelo pensamento. Bonito, né, gente? Vamos lá à pergunta número 14. Qual o papel do médium nesse fenômeno? Ou seja, como é que o médium entra? Como é que o médium atua nesse fenômeno? Essa pergunta é interessante. Vamos ver a resposta. O fluido do próprio médium, ou seja, o fluido animalizado, né, o fluido do corpo médium, combina com o fluido universal do espírito. É necessária a união de ambos, fluido universal e fluido animalizado, para dar vida à mesa. Então o médium ele que ajuda nesses fenômenos que nós vamos estudar mais tarde, né, sobre mediunidade de efeitos físicos, esse tipo de médium ele ajuda com o fluido animalizado dele, ele tem fluido em quantidade e intensidade para isso, que junta com o fluido, o fluido universal, né, que está presente no ambiente, mais a ação do perispírito, né, do próprio do espírito que está encarnado, não? Tudo isso vai o quê? Vai dar vida o quê? Animar, vai mobilizar, vai manipular o fluido universal, a matéria, né, na mesa, e daí a gente conseguir os efeitos que a gente viu. Inclusive aparições tangíveis e aparições intangíveis, não? Que é feita através dessa combinação do fluido animalizado do médium ou de pessoas que estão ali na assistência, que às vezes nem sabem estão doando, na qual a combinação do fluido universal e a manipulação pelo perispírito os espíritos fazem através dos perispíritos, que produzem também até as aparições, que vai ser objeto de estudo mais tarde. Pergunta número 15. O espírito pode agir sem um concurso do médium? Ou seja, é imprescindível, tem que ter um médium para ter esse tipo de fenômeno? Vamos ver o que os espíritos responderam. Pode agir a revelia do médium. Isso quer dizer que muitas pessoas ajudam os espíritos na realização de certos fenômenos sem o saberem. O espírito tira dessas pessoas como se fosse uma fonte o fluido animal que necessitam. Como disse, às vezes, para acontecer aquela reunião das mesas girantes, tal, as pessoas iam, e às vezes ninguém sabia lá ainda, né? Vamos pensar antes da codificação, ia lá assistir aquilo tudo. Na realidade, os espíritos absorviam, aproveitavam o fluido animalizado que muitos traziam lá, que tinham como doar, que tinham condição de doar, que tinham condições de ser aproveitado, e os espíritos utilizavam, os espíritos encarnados, através dos seus perispíritos, para produzir aqueles fenômenos. Isso a revelia. Tá? Então, a importância do médico
significativa, porque, né, ele tem que doar, há necessidade do fluido animalizado. Porém, isso não necessariamente depende da vontade, do desejo e do consentimento do médium, não? Ou da pessoa que está ali, né? Os espíritos podem aproveitar o fluido animalizado independente disso, tá? Por isso que naquelas reuniões que não se falava ainda de espiritismo, nada, que Kardec foi visitar, poderia acontecer aqueles fenômenos que eles aproveitavam o fluido animalizado que as pessoas doavam, que as pessoas que tinham como ser aproveitado, tinham quantidade que pudesse ser aproveitada, eles produziam os fenômenos manipulando tais fluidos. Vamos à pergunta 16. A mesa animada age com inteligência? Pensa? Ou seja, a mesa pensa, a mesa tem inteligência? Responde os espíritos: não. É apenas operada segundo a vontade do espírito. As mesas não eram inteligentes. Foi isso que Kardec viu, gente. Não pode. Como é que uma mesa vai entender uma convenção? 2 batidas é sim, 3 batidas é talvez, é não, 2 batidas é a letra A, 3 batidas é a letra B. Isso não é. Isso aí tem uma combinação, tem cognição, tem interpretação, tem elaboração, né? A mesa não ia entender isso como matéria. Então o Kardec logo viu isso e disse: não é apenas operada, tem uma inteligência por trás. Para quem acredita na vida fora do corpo físico, para quem acredita na vida após a morte, que acredita na existência dos espíritos, fica muito fácil entender isso. O problema é o materialista, né? Mas esse é assunto para outro estudo. Pergunta número 17. Qual a causa preponderante na produção desse fenômeno? O espírito ou o fluido? Ou seja, qual é a causa preponderante? O que é o que de fato é importante? O que causa esse fenômeno? Não? Esse tipo de fenômeno, essa produção desse fenômeno. Responde os espíritos: o fluido é a causa. Desculpa. O espírito é a causa. E o fluido é o instrumento. Ambos são necessários. Repetindo, o espírito, a inteligência, é a causa. É ele que faz aquilo ali. Ele é a inteligência por trás que está daquele fenômeno, né? E o fluido é o instrumento, ou seja, o que se manipula, a ferramenta que se utiliza, vamos pensar assim, para se produzir aquele fenômeno. Então, ambos são necessários. Vamos imaginar uma coisa, gente. Para trocar o pneu, você vai precisar da chave de roda, que é o fluido, é a ferramenta, e está precisando da inteligência por trás, né, para girar, para ver qual é a melhor posição, para ver se vai precisar de uma alavanca, enfim. Esse é o espírito por trás. E a ferramenta é o fluido, tá ok? Pergunta número 18. Qual o papel da vontade do médium? A gente já falou isso aqui, não? Os espíritos responderam: chamar os espíritos e ajudá-los a impulsionar o fluido. Ou seja, basicamente, os médiuns, não, para acontecer o fenômeno, independe deles. Não? Porém, né, a gente está numa reunião, os médiuns lá estão lá para isso. Qual é a função deles? Uma reunião que se propõe fazer um efeito físico, uma aparição tangível, intangível. O médium, vamos chamar o médium tal que pode ajudar, que tem o fluido. Então, a função dele é o quê? A função dele é evocar o espírito, dar passividade, dar toda a condição para a doação do fluido, né? Tá? E que vai ajudar facilitar o trabalho dos irmãos que vão manipular esse fluido, né? Dos irmãos espirituais. Vamos à última pergunta, pergunta 18A. O estudo ficou um pouco longo hoje, mas a gente tem que detalhar essas perguntas, né? E é importante esse assunto. 18A. É indispensável a vontade do médium? Que foi o que a gente falou, não? Responde os espíritos. A gente já comentou antes um pouquinho. É que diz aqui a resposta. Ela aumenta a potência, mas nem sempre é necessária. Desde que pode haver um movimento malgrado ou contra a vontade do médium. Então, ela é necessária, mas não é imprescindível. A gente já tinha falado isso. Porque tudo pode acontecer independente da vontade do médium, né? O que é uma prova da existência de uma causa
independente, não? Ou seja, os fenômenos físicos, não? A movimentação das mesas, ela tem uma causa independente, ela tem uma inteligência por trás, tem alguém que manipula, tem alguém que desempenha o papel do grande arquiteto, do grande manipulador de todos os fluidos, né? E isso, gente, se o médium colaborar, ajuda bastante. Mas se ele não colaborar, não é por isso que vai deixar de acontecer, tá bom? Espero que eu não tenha sido muito rápido, que a gente tenha tratado as questões, né, com clareza, que é um assunto complexo. Se a gente for ver direitinho, é um assunto complexo de se abordar, né? Se falar de fluido, melhor dizendo, fluido, tudo isso, e a gente, são coisas que a gente não vê, e tudo que a gente não vê é mais difícil de entender, mas eu procurei aqui fazer a coisa mais simples e mais tranquila para a gente entender e facilitar. E finalizando, eu quero desejar a todos uma boa mudança de ciclo, uma boa mudança no nosso calendário, ou como nós estamos acostumados a dizer, um bom ano novo, que a gente tenha aprendido bastante com esse ano de 2020, né? Tenha aprendido a depurar bastante os nossos sentimentos, nossos encontros, a valorizar, né, as coisas que não são materiais, a valorizar a convivência familiar, a valorizar a solidariedade, a fraternidade, enfim, o que importa, valorizar o nosso encontro, valorizar a nossa relação uns com os outros e a solidariedade, né? Que uma coisa que essa pandemia nos ensina e nos mostra é que nós não vamos ninguém sozinho, um precisa do outro. E é através da solidariedade, da gente se proteger, que a gente protege o outro, e com isso a gente constrói um todo de uma saúde, de um bem-estar, e evita, né, causas, evita adoecimentos, né, evita as consequências dessa exposição ao vírus, que a gente viu que foi, para alguns casos, muito danosa, muito difíceis, né? Vamos pensar sempre no nosso lema, não? Fora da caridade não há salvação. E segundo algumas traduções do grego, né, se eu não me engano, caridade quer dizer também amor, né? E salvação, segundo também, se eu não me engano, do grego, tá? Salvo engano, mas salvação quer dizer cura. Então, quando a gente fala fora da caridade não há salvação, a gente está falando não há cura sem o amor. Então, vamos amar, vamos expressar o amor, não só com palavras, mas com atitudes, né? Respeitando, se cuidando, protegendo, né? A você e ao outro. E assim nós vamos começar a entender o que é amar o próximo como a nós mesmos. Muito obrigado.